Essa semana eu tive uma conversa muito boa com um amigo do trabalho a respeito de metas para 2026. Na lista dele apareceram coisas como a faculdade de engenharia, ele pretende fazer 6 cadeiras por semestre, ler 5 livros, gravar 12 vídeos para o YouTube, aprender o espanhol. E conforme a gente ia conversando, também surgiram outras habilidades, trabalhos e experiências que ele gostaria de ter. Então a nossa conversa acabou migrando de uma lista de metas para métodos de priorização. Como escolher diante de tanta coisa boa que a gente pode fazer? Qual método ou critério utilizar para tomar decisões ótimas? Eu vou tentar responder essas perguntas hoje a partir do livro A Única Coisa, do Gary Keller. Eu já gravei um primeiro vídeo sobre esse livro, eu vou deixar o link nos comentários, e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do livro, Resultados Extraordinários. É muito comum a gente ler esse livro e, durante a leitura, ou até mesmo após o término da leitura, nós ficarmos com um ponto de interrogação na cabeça. Tá, mas e aí? Afinal, qual é a minha única coisa? Não está claro ainda. Eu terminei a leitura, entendi o quão importante é, mas não consigo discernir qual é a minha única coisa. É na terceira parte do livro que o autor apresenta uma estrutura que é capaz de nos ajudar a responder essa questão. Ele diz o seguinte: as pessoas mais produtivas começam pelo propósito e o usam como bússola na hora de determinar o nível de prioridade que direciona suas ações. Prioridade direcionada pelo propósito. Esse é o caminho direto para resultados extraordinários. Ele apresenta uma imagem de um iceberg aqui. Prioridade direcionada pelo propósito é o que nos torna produtivos de verdade. E então ele começa a falar sobre propósito. Aqui é interessante que o autor faz um alerta, o qual eu considero muito relevante. Ele diz que a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, quando perguntadas a respeito do propósito de suas vidas, elas respondem que é ser feliz, a felicidade. Existe até aquele slogan que diz que o importante é ser feliz, né? O autor Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, tá aqui, eu dei mais uma pesquisada antes de trazer essa informação, ele critica essa ideia de felicidade como um objetivo de vida e sugere que um significado mais profundo é necessário. O autor da Única Coisa nos diz que é muito fácil a gente confundir felicidade com prazer, conforto, ou até mesmo estar contente. Ele diz que a felicidade é uma das realidades menos entendidas, né? Que a gente se engana muito fácil com isso. O autor não está propondo uma visão pessimista da vida e nem nos dizendo que a felicidade não é algo bom e desejável. A única coisa que ele coloca aqui é que ela está deslocada. Ela está ocupando um lugar que não é dela. Eu me lembro de quando eu era adolescente, a gente tinha o hábito, a mania de escrever frases motivacionais nos cadernos. E uma das frases que eu costumava escrever era aquela que dizia: não existe caminho para a felicidade é o caminho. E hoje eu faria uma correção nessa frase. Eu diria que, na verdade, a felicidade não é o caminho, mas a felicidade acontece no caminho. A felicidade acontece no caminho para a realização. A felicidade, como nos disse Jordan Peterson, acontece no caminho para um destino com significado. A felicidade acontece num caminho dotado de sentido. E aí eu quero trazer mais um autor, psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Esse livro é um verdadeiro clássico, Em Busca de Sentido. De acordo com Viktor Frankl, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 diferentes formas: criando um trabalho ou praticando um ato, experimentando algo ou encontrando alguém, e pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento. Hoje eu quero focar nos 2 primeiros, criando algo de valor e experimentando algo profundo como a beleza, a bondade e a verdade. E aqui eu chego a um quarto autor que eu quero trazer
para reforçar esse argumento, Mortimer Adler, no livro Aristóteles para Todos. Segundo Mortimer Adler, Aristóteles definia 3 valores universais que despertam o respeito e causam admiração. São eles a beleza, a bondade e a verdade. E ele dizia que esses 3 valores eles correspondem às 3 grandes dimensões da atividade humana. A primeira é o fazer. Aqui temos o homem como o artesão, o artista, o construtor. O valor dominante aqui é a beleza. O objetivo é produzir algo bem feito, algo que melhore o mundo, algo que gere valor. Por exemplo, o padeiro que quer fazer o melhor pão da cidade está agindo nesse domínio. A segunda é o agir. Aqui entramos no domínio da bondade. Aqui temos o homem como o ser moral, um ser social, o herói que tenta reduzir o sofrimento no mundo. Médicos, psicólogos, bombeiros, professores, líderes, todas as pessoas que assumem a responsabilidade pelo bem do próximo. E a terceira é o conhecer. Aqui entramos no domínio da verdade, o homem em busca do conhecimento. Aqui temos então os filósofos, os cientistas, os estudiosos, todos aqueles que buscam conhecer o mundo, entender o mundo por amor à verdade. Esses 3 valores podem ser entendidos como 3 grandes caminhos dotados de sentido. O caminho do rico, que busca enriquecer o mundo, gerar valor para o mundo. O caminho do herói, que busca livrar o mundo do sofrimento. E o caminho do sábio, que busca conhecer a verdade. É curioso que a gente também vê esses 3 aspectos nas castas hindus. Nós temos essa correspondência também nas castas hindus. Os Vaishyas estão ligados à criação e ao comércio. Os Kshatriyas estão ligados à ação e à honra, e os Brahmanes estão ligados ao conhecimento. E é por isso que biografias, filmes e as nossas histórias sempre giram em torno desses 3 arquétipos. Os empreendedores que constroem, os heróis que protegem e os sábios que entendem. Então, é dentro de uma dessas 3 dimensões que o seu propósito começa a tomar forma. Eu assisti um vídeo esses dias que um amigo meu indicou, do Clóvis de Barros, uma palestra que ele deu no evento da G4. E tem um momento que ele fala sobre o propósito, o objetivo da vida dele. E ele disse que o objetivo da vida dele é ajudar as pessoas a pensar melhor. É um bom argumento e nitidamente dá para a gente perceber que ele está no caminho do sábio, né? Como filósofo, amor ao conhecimento, e o argumento central da vida dele dentro desse caminho é ajudar as pessoas a pensar melhor. E isso me fez lembrar de um vídeo que eu vi há um tempo atrás sobre o Goldratt, que é o criador da teoria das restrições, uma das metodologias de engenharia de melhoria contínua que eu mais gosto de utilizar. Ele fala que o objetivo da vida dele é ajudar as pessoas a tomarem decisões ótimas. Exatamente isso. Então, como engenheiro, eu quero partir dessa ideia do Goldratt, como esse argumento de vida, ajudar as pessoas a tomarem decisões ótimas para a gente pensar em priorização agora. O Goldratt trabalhava basicamente ajudando empresas a tomarem as melhores decisões. Ele fala pessoas porque por trás de uma empresa sempre é uma pessoa que está tomando uma decisão. Então imagina que eu fosse o Goldratt hoje, eu vou entrar aqui na prioridade só para pegar um desenho para a gente acompanhar junto. Prioridade... Aqui. Imagina que eu fosse o Goldratt hoje, então, e eu entendi que o meu caminho é o caminho do rico e que eu quero gerar valor, eu quero fazer algo bem feito, tornar o mundo um lugar melhor, gerar valor para o mundo. Eu estou fazendo isso através de ajudar as empresas que produzem seus produtos. Eu ajudo elas a produzirem de maneira mais eficiente,
produzirem produtos melhores. Então, o argumento central, a única coisa grande, a gente precisa definir a única coisa grande. Eu vou vir lá de cima e vou vir desdobrando a prioridade até chegar na minha única coisa de hoje. Então, o objetivo para um dia, olha como é que ele faz aqui, ó. O objetivo para algum dia, nesse sentido. Ajudar as pessoas a tomarem decisões ótimas. Então, dentro desse objetivo, para eu chegar lá, meu objetivo para 5 anos. Bom, meu objetivo para 5 anos é me tornar a maior referência no Brasil em melhoria contínua, usando principalmente a abordagem teoria das restrições. Beleza, agora vamos desdobrar para 1 ano. Meu objetivo para 1 ano. Bom, como é que eu vou me tornar a maior referência do Brasil em 5 anos? Eu achei uma forma. Este ano eu vou gravar 100 vídeos para o YouTube. Para isso eu preciso ler, escrever e gravar vídeos. Beleza. E o objetivo mensal? Bom, meu objetivo mensal precisa me levar ao meu objetivo de 1 ano. Então, nesse mês eu vou ler 3 livros e vou gravar 8 vídeos, vou gravar 10 vídeos. Dentro do objetivo mensal, eu vou ter o meu objetivo semanal. No meu objetivo semanal é gravar 2 vídeos, é ler um livro, é escrever 2 artigos. E o meu objetivo diário é ler e escrever. O meu objetivo do agora, eu estou aqui gravando um vídeo. Então, com isso eu consegui priorizar. O que eu posso falar aqui sobre priorização também, que é muito interessante? Quando eu comecei a ter contato com essa ideia de única coisa, eu entendi, relembrando a pergunta foco lá da única coisa que eu falei no outro vídeo, qual é a única coisa que eu posso fazer de tal forma que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário. Quando eu tive contato com essa ideia a primeira vez, eu percebi que a minha única coisa para agora, para o momento, era aprender inglês. Então, para aquele ano foi aprender inglês e eu fui desdobrando. Hoje é estudar inglês. Ele apresenta uma próxima ideia em produtividade, que é dividir em blocos de tempo. Então, eu dividia blocos de tempo para colocar a minha única coisa em primeiro lugar. Então, só após eu fazer a minha primeira coisa que eu estou liberado para fazer todo o resto. Então, eu tinha um bloco de tempo de 2 horas para estudar inglês. Depois que eu tivesse feito isso, eu estava liberado para fazer qualquer outra coisa que eu achasse necessário. O interessante é que eu não tinha lido o livro ainda, né? Como eu disse, eu só tive contato através de um artigo. E eu comecei a usar essa metodologia para estudar inglês. E 1 ano e meio depois eu li pela primeira vez o livro A Única Coisa em inglês. A primeira vez que eu li ele foi em inglês. Agora eu já li mais 2 vezes em português. Comprei para minha esposa ler. E aí também li ele em português. Isso é importante dizer porque a única coisa ela pode ir mudando ao longo do tempo. Né? Isso é bem importante. A gente não precisa ficar preso a ela. A partir do momento que eu cheguei no nível de inglês que já estava, né, deixou de ser a minha restrição, eu migrei para outra única coisa. Eu continuo estudando inglês, mas hoje ele já não é a prioridade. A prioridade é ler, escrever e gravar vídeo. Então, basicamente aqui a gente contemplou os 3 passos que ele nos apresenta no livro: propósito, prioridade e produtividade. A prioridade direcionada pelo propósito é que vai nos tornar produtivo de verdade. Então, meu propósito me diz aonde eu quero chegar, que me ajuda a priorizar e vai me tornar super produtivo. Eu sabia onde eu queria chegar, então foi fácil decidir que o inglês era mais importante naquele momento. Com isso eu consegui priorizar e estudar todos os dias inglês. Te ajuda na hora de tomar uma decisão, né? Muitas vezes tu tem tantas coisas para estudar bacana, mas tu já fez um planejamento. Uma coisa bem importante que ele coloca aqui é colocar esses objetivos no papel. Teve uma pesquisa que ele citou que a gente tem 35% a mais de probabilidade de conseguir alcançar os nossos resultados se a gente escrever eles no papel. E essa probabilidade dobra quando a gente compartilha esses objetivos com alguma pessoa a qual a gente precise depois dar feedback, sabe? Que vai nos cobrar mesmo. Então, são metodologias para a gente utilizar e conseguir alcançar os nossos
resultados. E por último, eu quero citar uma ferramenta muito interessante para nos ajudar nessa jornada, inclusive ele chama de jornada o capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Essa eu acho uma ideia muito interessante, uma ferramenta muito boa e eficiente para nos ajudar na tomada de decisão e também serve como bússola e como um GPS para a gente ir mensurando e verificando se a gente está no caminho. Ele diz o seguinte: se é uma boa ideia começar tendo o final em mente, então não existe local mais distante do que o próprio fim da vida para procurar pistas sobre como viver. Olha bem. Se é uma boa ideia começar tendo o final em mente, então não existe local mais distante do que o próprio fim da vida para procurar pistas sobre como viver. Imagina o seguinte. Imagina que você teve uma vida onde você conseguiu realizar todas as coisas grandiosas que tu imaginou. Imagina a vida perfeita que tu fez tudo, todas as coisas maravilhosas, sabe? Imagina o melhor possível que tu possa fazer na tua vida. Agora, imagina lá no final da vida você morreu e uma pessoa vai falar quem foi você para outras pessoas que estão lá e não te conhecem. O que ela falaria? Qual seria esse discurso? Esse exercício é chamado necrológio. Eu aconselho que você escreva ele. O que essa pessoa falaria? Imagina, né, que a tua vida foi o máximo das realizações. Tu realizou tudo de melhor na tua vida. O que seria dito lá? Né, por exemplo, lá que eu falei do Clóvis de Barros. Clóvis de Barros foi um homem que ajudou as pessoas a pensarem melhor, ele trazia clareza, enfim. Goldratt foi um homem que ajudou as pessoas a tomarem decisões ótimas, ele conseguia analisar os problemas e entender todas as... Escreva isso de você. O que seria dito naquele dia? E use isso como bússola no seu dia a dia. Esse necrológico é um exercício que tu pode escrever e revisá-lo constantemente. Você deve fazer isso, na verdade. Tanto para verificar se tu está indo em direção a esse fim e para ver se esse fim está bem ajustado com aquilo que realmente tu entende como algo bom. É um exercício difícil, mas é um exercício que traz clareza, traz muita clareza. E eu acredito que a gente fica por aqui, eu espero ter te ajudado. Não é algo fácil realmente descobrir qual é a nossa única coisa. Eu sei que tem pessoas que descobrem muito cedo, mas eu também conheci homens geniais que só encontraram seu caminho perto dos 50 anos. Então, faz parte da vida. Alguns encontram cedo, outros encontram tarde. Enquanto a gente não encontra, o importante é continuar agindo em escolha uma dessas dimensões que a gente falou, a beleza, a bondade ou a verdade, atue dentro de uma dessas dimensões e com certeza em algum momento você vai encontrar o seu caminho. Um abraço e até mais.